1 Coríntios capítulo 10. 1 Coríntios capítulo 10. A paz, Fátima. Amém. Todos acharam? Somente o versículo 14, que vai dizer assim, ó: portanto, meus amados, fujam da idolatria. Amém. Vou reler novamente. Portanto, meus amados, fujam da idolatria. Até aqui, vamos fazer a oração. Papai amado, vivo, santo, fiel, queremos ouvir o Senhor falar nos nossos corações, através da tua poderosa palavra, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, pois a tua palavra tem que ser a lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Em nome do Senhor Jesus, do mesmo modo que o Senhor governa céus e a terra, que o Senhor venha governar os nossos corações. O Senhor é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Um Deus misericordioso. Opera as tuas maravilhas nas nossas vidas, na vida dos nossos familiares, curando, libertando, restaurando. Em nome do Senhor Jesus Cristo, é isso que nós te pedimos. Amém. Glória a Deus. Podem se assentar. Meus irmãos, hoje iremos falar da idolatria. A idolatria deixa Deus irado. E para falar da idolatria, eu vou citar bastante versículos para a gente estar meditando juntos. Amém, meus irmãos? Eu vou começar pelo Antigo Testamento. É quando Deus liberta o povo da escravidão. Deus liberta ali o povo da escravidão, mas o povo ainda não tinha conquistado a terra prometida. E antes do povo conquistar a terra prometida, o nosso Deus, através ali da boca de Moisés, ia falando com o povo, para o povo tomar um grande cuidado, pois nessa terra ia ter muitas pessoas que seriam idólatras. E Deus vinha já falando para o povo: olha, toma cuidado com a idolatria, não é para vocês adorar outros deuses. Eu peço para os irmãos me acompanhar em Êxodo capítulo 20. Vocês acharam? O versículo é o primeiro. Vai dizer assim, ó: então falou Deus todas essas palavras: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Então, uma coisa que Deus, ele sempre pedia para o povo, presta atenção, para o povo nunca se esquecer, da onde que Deus tinha tirado eles, que não existia outro Deus, a não ser o nosso Deus, esse Deus verdadeiro, que tirou os nossos antepassados da servidão. E assim também serve para os tempos de hoje, pois o nosso Deus também nos tirou de uma escravidão, sim ou não? Sim ou não? Então Deus, ele sempre fazia questão de enviar os seus profetas e fazer o povo lembrar disso. Olha aqui no versículo 2 novamente: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa de servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Deus falando: não farás para ti imagens de esculturas, nem semelhante alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais, dos filhos, até a terceira e a quarta geração daqueles que me aborrecem. Então Deus já estava precavendo eles, que essa terra que eles iriam conquistar, o povo que habitava nessa terra, eles eram idólatras. E se os irmãos estudar o livro de Deuteronômio, eu até coloquei nessa madrugada Deuteronômio para os irmãos ouvir ali completo. Tem ensinamentos que devemos colocar para as nossas vidas. E os irmãos vão ver ali em Deuteronômio Deus falando com o povo sempre, para o povo se afastar da idolatria. E ele até aconselhava, falando assim, vamos em Deuteronômio, agora o capítulo é o 7. Deuteronômio capítulo 7. Qual que a Tati estava usando? 1, 2, não é esse. É esse? Aonde que está o seu? É esse aqui? Tô quente? Tô frio? Não, mas quem não? O seu não estava, o seu estava ruim. Qual que você estava usando? Esse aqui? Achei. Denise, eu vou deixar você com esse aqui. 1, 2. Vê se o da Denise, porque o do Wesley não estava saindo. Deuteronômio capítulo 7, o versículo 25, Denise, fazendo favor.
Queimem todas as imagens dos deuses desses povos, não cobicem a prata e o ouro que estão nas imagens, nem fiquem com eles, pois isso seria uma armadilha mortal para vocês. Então, Deus, Ele pede para eles queimar mesmo, né? Qualquer imagem ali, né? Porque isso era uma abominação, até hoje, nós vamos falar sobre isso, até hoje é uma abominação, e isso acaba trazendo maldição, quando você tem na sua casa, né? E eu quero falar sobre isso também. Se você tem uma imagem na sua casa, tira. Agora você conhece o Deus vivo, santo, fiel, e você não precisa mais de imagem, né? Não precisa mais de imagem. Versículo 26 somente, Denise. Não levem nenhum ídolo para dentro de suas casas, pois a maldição que está sobre o ídolo estará também sobre vocês. Detestem e odeiem com todo o coração os ídolos, pois o ídolo é uma coisa amaldiçoada. Então, só repete mais uma vez, ele está falando, presta bem atenção, que não é para levar nenhuma imagem para dentro de casa, né? Pois isso seria uma maldição, até mesmo para a pessoa que tem uma imagem dentro de casa. Ela tem que tirar, lê novamente o versículo 26. Não levem nenhum ídolo para dentro de suas casas, pois a maldição que está sobre o ídolo estará também sobre vocês. Detestem e odeiem com todo o coração os ídolos, pois o ídolo é uma coisa amaldiçoada. Então, você tem que detestar e odiar mesmo qualquer imagem. Juízes capítulo 2. Aqui o povo conquistou a terra. Eles conquistaram a terra prometida. Mas quando eles conquistaram a terra prometida, eles não guardaram a palavra do Senhor, né? Eles acabaram ali se misturando e adorando, né, outros deuses. No capítulo 2, Juízes capítulo 2, versículo 1, Denise, até o versículo 2 só. O anjo do Senhor foi de Gilgal a Boquim e disse aos israelitas: Eu tirei vocês da terra do Egito e os trouxe à terra que havia prometido aos seus pais. Eu disse: Nunca quebrarei a aliança que fiz com vocês. Não façam nenhum acordo com os moradores desta terra. Pelo contrário, derrubem os altares deles. Mas vocês não fizeram o que eu disse. Em vez disso, vejam o que fizeram. Olha no versículo 11 agora. 11, Denise, até o 14. Então o povo de Israel pecou contra Deus, o Senhor, adorando os deuses dos cananeus. Eles deixaram de adorar o Senhor, o Deus dos seus antepassados que os havia tirado do Egito. Começaram a seguir outros deuses, os deuses dos povos que viviam ao seu redor. Eles adoraram esses deuses e assim fizeram o Senhor ficar muito irado. Abandonaram a Deus, o Senhor, e adoraram Baal e Astarote. O Senhor ficou muito irado com o povo de Israel e deixou que eles fossem atacados e roubados por povos vizinhos. Ele entregou os israelitas nas mãos dos inimigos que viviam ao redor e por isso eles não puderam mais resistir. Então, você vê que quando eles adoravam outros deuses, né, Deus entregava eles até mesmo para os inimigos mesmo. Você vê que alguns reis, em vez de se espelharem em Davi, vamos dizer assim, eles se espelharam ali, em outras pessoas, assim, que não andaram com Deus, até mesmo no pai, assim, deles. Quer ver, vamos dizer assim, igual Salomão, ele pecou, em vez de ele andar nos caminhos do Senhor, ele andou pecando, e o filho dele pegou esse costume, né, e acabou adorando outros deuses, né? Depois o filho de Salomão, se não me engano é Roboão, ele morreu, e o filho dele, Abias, entrou no lugar dele. Abias, em vez de seguir o exemplo de Davi, ele seguiu o exemplo do pai dele, Roboão. Mas Asa, quando Abias morre, seu filho Asa entra no lugar. Asa, ele já começa a tirar. Não vou trazer idolatria para dentro da minha casa, não, nem para a casa do Senhor. Ele começa a tirar. E por conta disso, ele acaba tendo paz. Então, vou pedir para os irmãos irem no Salmo 115. Então era uma abominação até hoje. Eu falo para os irmãos que continua sendo uma abominação. Por isso que eu iniciei a pregação falando o que o apóstolo Paulo estava dizendo: fujam da idolatria. E tem muitos crentes, meus irmãos, que têm uma imagem assim dentro de casa e tem que tirar. Tem tercinho dentro de casa, tem que arrancar isso. É uma maldição. Eu estou lendo a palavra do nosso Deus vivo, santo, fiel. Eu vou ler aqui, Salmo 115, no versículo 1. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dai glória, por amor da tua benignidade e da tua verdade. Porque dirão as nações: onde está o seu Deus? Porém o nosso Deus está nos céus, fez tudo o que ele aprove.
Os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Tem boca, mas não falam. Olhos têm, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Nariz tem, mas não cheiram. Tem mãos, mas não apalpam. Pés têm, mas não andam. Nem som algum sai da sua garganta. A eles se tornem semelhantes os que os ouvem, os que os fazem, assim como todos os que neles confiam. Eu vou ler novamente aqui o versículo 8. A eles se tornem semelhantes os que os fazem, assim como todos os que neles confiam. Então, aos olhos de Deus, né, do mesmo modo que uma imagem ela tem olhos, mas não vê, tem ouvidos, mas não ouve, tem mão, mas não apalpam, tem pés, mas não andam, tem nariz, mas não cheira, tem boca, mas não fala. Assim Deus compara aqueles que adoram, que têm uma imagem. Aos olhos de Deus, essa pessoa tem boca, mas a mesma coisa que não tivesse, ele não ouve. Ele não ouve. Ele não ouve, é uma estátua. É uma estátua. As pessoas falam assim às vezes, isso é o Antigo Testamento. Mas em Hebreus capítulo 13, no versículo 8, a palavra do nosso Deus vai dizer assim, meus irmãos, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Às vezes quando as pessoas falam Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, eles só querem ver Jesus Cristo do Novo Testamento em diante, não do Antigo Testamento. Mas eu vou pedir para os irmãos irem em João capítulo 1, para os irmãos entenderem. Vocês acharam? Versículo 1, João capítulo 1, versículo 1. No princípio era o verbo. No princípio ele era a palavra. E o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandeceu nas trevas. As trevas é aqui na terra, amém? E as trevas não prevaleceram contra ela. Versículo 14. E o verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como glória do unigênito Pai, cheio da graça e da verdade. Então, no princípio, ele era o verbo, ele era a palavra. A palavra se fez carne, conforme a profecia do nosso Deus Todo-Poderoso, falando que ele iria mandar o Cordeiro, que ia tirar o pecado do mundo. Conforme a palavra do nosso Deus, a palavra se cumpriu. O Messias veio em forma de homem, e ele continua sendo o mesmo até hoje. Por isso que eu peço para os irmãos, e vai ser o mesmo eternamente, amém, meus irmãos? Amém, meus irmãos? Peço para os irmãos irem em Apocalipse capítulo 21. Vou pedir para a Denise ler do capítulo 21, versículo 2 até o 6, Denise. E vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu. Ela vinha de Deus, enfeitada e preparada, vestida como uma noiva que vai se encontrar com o noivo. Ouvi uma voz forte que vinha do trono, a qual disse: agora a morada de Deus está entre os seres humanos. Deus vai morar com eles, e eles serão os povos dele. O próprio Deus estará com eles, e será o Deus deles. Continua? Até o 6. Ele enxugará dos olhos deles todas as lágrimas. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. As coisas velhas já passaram. Aquele que estava sentado no trono disse: agora faço nova todas as coisas. E também me disse: escreva isto, pois estas palavras são verdadeiras e merecem confiança. E continuou: tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega. Eu sou o Alfa, o Ômega. E aí? O princípio e o fim. E o fim. A quem tem sede, darei água para beber, de graça, da fonte da água da vida. Agora só para os irmãos, fica atento, aqui em Apocalipse, ele vai continuar falando da idolatria, no versículo 8, versículo 7, até o 8. Aqueles que conseguirem a vitória, receberão de mim este presente. Eu serei o Deus deles, e eles serão meus filhos. Mas os covardes, os traidores, os que cometem pecados nojentos, os assassinos, os imorais, os que praticam a feitiçaria, os que adoram ídolos e todos os mentirosos, o lugar dessas pessoas é o lago onde queima o fogo e o enxofre, que é a segunda morte. Então, Deus continua sendo o mesmo, né? Ele abomina a idolatria. Outro dia a gente cita as outras coisas que Deus abomina, mas hoje o foco é a idolatria. Às vezes, muitos padres, assim, né, vamos dizer agora da Igreja Católica, para justificar o seu próprio erro, seu próprio pecado, eles falam assim: mas Deus, ele pediu para Moisés levantar uma serpente, fazer uma imagem, fazer uma imagem. Então eu quero quebrar isso, né, porque quando uma pessoa quer viver no seu próprio erro, justificar o seu próprio erro,
as pessoas roubam a palavra do Senhor para andar no pecado e para fazer outras pessoas andar no pecado. Mas eu estou aqui para quebrar o coração que está quebrantado. Se não tiver quebrantado, vai continuar duro na idolatria. E lá no final vai ver que tudo que eu estou falando de fato é verdade. Então eu peço para os irmãos irem em Números, capítulo 21. Vamos aqui meditar no que eles falam para justificar o erro deles. Números, capítulo 21. Quando Deus mandou Moisés levantar essa serpente, fazer essa serpente. Vocês acharam, meus irmãos? Eu vou ler somente o versículo 8. Amém? E disse o Senhor a Moisés: fazei uma serpente ardente e põe-na sobre uma hostes, e será que viverá todo o que, tendo sido picado, olhar para ela. Então assim, Deus está falando para Moisés mesmo fazer essa serpente, levantar essa serpente. E todo homem que fosse picado ali por uma serpente, ao olhar, pega isso, ao olhar para aquela imagem, essa pessoa não morreria. E por que Deus mandou Moisés levantar essa serpente? Porque a serpente representa pecado. Então quando Deus ele fala assim, todo homem quando for picado por uma serpente, né, ao olhar para essa serpente, essa pessoa não iria morrer por conta do veneno. Ela tinha que olhar. Mas olha o pecado que esse povo eles cometeram. Eu vou pedir para a Denise ler na tradução dela, o versículo 5, somente o versículo 5. Somente o versículo 5, nova tradução linguagem de hoje. E começou a falar contra Deus e contra Moisés. Eles diziam: porque Deus e Moisés nos tiraram do Egito? Será que foi para morrermos no deserto, onde não há pão nem água? Já estamos cansados dessa comida horrível. Então, em outros textos, né, quando fala essa comida horrível, eles estavam dizendo, já estamos com nojo desse maná. Olha o que eles estavam falando para Deus. Deus estava alimentando eles, e eles estavam dizendo que estavam com nojo daquela comida. Que pecado, né, meus irmãos? Você tem uma noção do pecado que eles estavam cometendo? Dizendo para o próprio Deus, não estamos satisfeitos, estamos com nojo dessa comida. Isso foi um pecado. Por conta disso, Deus enviou serpentes ali para picar, para matar mesmo. Paulo vai falar sobre essas serpentes também, lá em 1 Coríntios capítulo 10. Mas meu foco aqui é falar dessa idolatria aqui. Deus enviou a serpente, então eles estavam morrendo. Eles reconheceram que eles tinham pecado perante Deus e perante Moisés. Eles vão procurar Moisés e vão dizer para Moisés: pecamos perante Deus, perante você também, Moisés. Peça para Deus perdoar. Deus manda Moisés levantar essa serpente. Entenda isso, essa serpente representava Cristo, né? Paulo vai falar que isso era apenas sombra, Cristo já veio. Você vê que quando Jesus estava falando com Nicodemos, em João capítulo 3, versículo 14, ele traz na memória de Nicodemos esse acontecimento. Do mesmo modo que Moisés levantou a serpente, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Mas quando você pecar, assim, você não pode perder a esperança. Se você olhar para Cristo, ainda você pode ser salvo. Se você olhar. Mas aqui, entenda isso. Deus mandou Moisés fazer ali a serpente. Olha o versículo 9. E Moisés fez a serpente de metal e pô-lo sobre uma hastes. Então sucedia que, picando alguma serpente a alguém, quando esse olhava para a serpente de metal, vivia. Então, o que Deus pediu para o povo aqui fazer? Toda vez que eles fossem picados, eles tinham que olhar para aquela serpente que representava Cristo, mas não adorar. Você pegou isso? Deus pediu para eles olhar, não adorar. É porque na lei do Senhor, Ele proibia as pessoas adorarem imagem. E aqui Ele está falando assim, que vocês não podem adorar, mas se vocês olharem para ela, né, vocês vão ser curados. E assim acontecia. Vamos voltar aqui, vamos em Êxodo, capítulo 20. Novamente, só para os irmãos entenderem. Então aqui em Números, no versículo 8, você vê que Deus fala para Moisés: Moisés, levanta essa serpente. Todo aquele que for picado por uma serpente, ao olhar para essa serpente que você está fazendo, essa pessoa não vai morrer. E assim acontecia no versículo 9. Eles olhavam e eles não morriam ali. O veneno da serpente, que representa o pecado, né, não matava eles. Não tinha efeito. Olha aqui, vamos aqui em Êxodo capítulo 20, no versículo 3. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhante alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes dará culto. Então aqui, Deus não está falando para o povo adorar aquela imagem. Deus só está pedindo para eles olhar. Entenda isso. Isso era a sombra da vinda de Cristo. Assim como
as festas, vamos dizer assim, Shana Tová, Yom Kippur, era sombra. Não tem mais necessidade da gente fazer. Isso era apenas sombra. E quem faz são os judeus. Os judeus não crê na vinda de Cristo. Então assim era essa imagem. Mas Cristo já veio, né? Ele já veio. E olha o que o povo depois começou a fazer. Era só para olhar para a serpente, sim ou não, meus irmãos? Mas o povo assim, o coração nosso, vamos dizer assim, ele é idólatra. Nós temos que tomar um grande cuidado com o nosso coração. Esse povo, eles vão adorar depois. Aí o rei Ezequias, ele vai destruir essa imagem, porque virou uma adoração. Eles até colocaram o nome nessa imagem. Eu vou pedir para os irmãos irem em 2 Reis capítulo 18. Ô Denise, 2 Reis capítulo 18. O versículo é o 3 até o 4, fazendo favor, guerreira. Seguindo o exemplo do seu antepassado, o rei Davi, Ezequias fez aquilo que agrada a Deus, o Senhor. Ele destruiu os lugares pagãos de adoração, quebrou as colunas do deus Baal e derrubou os postes da deusa Zera. Também fez em pedaços a cobra de bronze que Moisés havia feito e que era chamada de Neustã. Até aquela época, o povo de Israel queimava incenso em honra dela. E adorava essa imagem em outras linguagens. Então eles estavam queimando incenso e adorando aquela imagem. Era só para eles olhar. Você vê que o rei Ezequias, ele vai lá e quebra, ele destrói. Não é para adorar, não. Ele destrói aquilo que Deus tinha mandado fazer. Você entendeu? Porque virou ali uma adoração. Amém, meus irmãos? Olha, agora eu vou jogar para o Novo Testamento. O apóstolo Paulo, quando ele estava ali junto do povo de Atenas, em Atos capítulo 17. Vamos lá, vamos meditar hoje. Muito importante a gente passar por esses textos. Então o apóstolo Paulo, ele está no ID. Quando ele chega, né, versículo 16. Quando ele chega em Atenas, olha como ele fica no versículo 16. Eu vou ler aqui, só o versículo 16. E quando estava esperando Silas e Timóteo em Atenas, Paulo ficou revoltado ao ver a cidade tão cheia de ídolos. Olha aqui, ele ficou revoltado. A cidade era cheia de ídolos. Era cheia. E olha aqui, no versículo 22, Paulo ele começa a pregar. Denise, você pode ler do versículo 22, Denise, até o 34, fazendo favor, guerreiro. Então Paulo ficou de pé diante deles na reunião da Câmara Municipal e disse: Atenienses, vejo que em todas as coisas vocês são muito religiosos. De fato, quando eu estava andando pela cidade e olhava os lugares onde vocês adoram os seus deuses, encontrei um altar em que está escrito: ao Deus desconhecido, pois esse Deus que vocês adoram sem conhecer é justamente aquele que eu estou anunciando a vocês. Deus fez o mundo e tudo que nele existe, e o Senhor do céu e da terra, e não mora em templos feitos por seres humanos. E também não precisa que façam nada por ele, pois é ele mesmo quem dá a todos vida, respiração e tudo mais. De um só homem, ele criou todas as raças humanas para viverem na terra. Antes de criar os povos, Deus marcou para eles os lugares onde iriam morar e quanto tempo ficariam lá. Ele fez isso para que todos pudessem procurá-lo e talvez encontrá-lo, embora ele não esteja longe de cada um de nós. Porque, como alguém disse, nele vivemos, nos movemos e existimos. E alguns dos poetas de vocês disseram: nós também somos filhos dele. E já que somos filhos dele, não devemos pensar que Deus é parecido com um ídolo de ouro, de prata ou de pedra, feito pela arte e habilidade das pessoas. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ele manda que todas as pessoas, em todos os lugares, se arrependam de seus pecados. Pois ele marcou o dia em que vai julgar o mundo com justiça, por meio de um homem que escolheu. Termina só esse versículo, 31. E deu prova disso a todos quando ressuscitou esse homem. Então, no passado, entenda isso, igual Paulo está falando. Deus libertou o povo. E ele prometeu que iria levar esse povo para a terra prometida. Do mesmo modo que Deus libertou o povo através de Moisés ali, que Moisés estava representando naquela época Cristo. Do mesmo modo, Cristo nos libertou, sim ou não? Quem aqui já nasceu no berço evangélico? Levanta a mão aí. Aí eu vi, hein? Olha lá, Elô nasceu. É forte. Mas muitos vêm de berços, às vezes de outra religião, católico, às vezes de umbanda, né? Assim vai. Então Deus, ele nos libertou.
até mesmo dessa escravidão. E Deus fez uma promessa para os nossos antepassados que eles iriam entrar na terra prometida. Você vê que muitos não vão entrar, né? Assim, aquele povo mesmo que Deus fez a promessa, eles não vão entrar por conta da ignorância do povo, e que a gente não venha ter essa ignorância, né? Eles vão conquistar ali a terra prometida, e ali na terra prometida eles vão adorar outros deuses. Foi esse o erro que eles continuaram cometendo. Mas agora nas nossas vidas não, meus irmãos, entendem isso, né? A promessa que Deus tem não é terrena. A terra prometida não é igual foi lá nos nossos antepassados. É uma figura ali para a gente focar na nova promessa de Deus, que é a Nova Jerusalém. Igual a Denise leu em Apocalipse capítulo 21, versículo 2, João descreve essa terra, né? E além disso, aqui em Apocalipse capítulo 21 também, no versículo 22, João ele vai descrever, nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Quando ele fala santuário, ele está falando de templo. Lá eu não vi templo, eu não vi placa de igreja, né? Lá eu só vi somente um Deus. E ele continua dizendo, a cidade não precisava nem de sol, nem de lua, para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Então entendam isso. Lá na Nova Jerusalém, quando a gente entra lá, não tem como a gente adorar outros deuses. Não tem como. Você entendeu? E agora é necessário a gente começar a desfazer as idolatrias do nosso coração aqui na terra, antes de Jesus Cristo voltar. Por isso que eu vou pedir, lê novamente do 30 até o 31, Denise. Do versículo 30 até o 31. Atos capítulo 17. Perdão. Eu estou em Apocalipse aqui, lendo Apocalipse aí. Perdão. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora Ele manda que todas as pessoas, em todos os lugares, se arrependam dos seus pecados, pois Ele marcou o dia em que vai julgar o mundo com justiça, por meio de um homem que escolheu, e deu prova disso a todos quando ressuscitou esse homem. Então, você vê que é aqui, terreno agora, que a gente tem que fugir da idolatria. Que na Nova Jerusalém só vai ter um Deus, só vai ter, assim, não vai ter templo, não vai ter placa, só vai ter o nosso Deus Todo-Poderoso, iremos adorar. Mas para isso, é necessário a gente deixar qualquer tipo de idolatria. Hoje eu estou falando de imagens, amém, meus irmãos? E eu peço para os irmãos irem em Deuteronômio capítulo 4, lê até o 34, Denise, lê o 32 até o 34, que aí a gente já vai, fazendo favor. Quando ouviram Paulo falar a respeito de ressurreição, alguns zombaram dele, mas outros disseram, em outra ocasião queremos ouvir você falar sobre esse assunto. Então Paulo foi embora dali, mas algumas pessoas creram e se juntaram a ele. Entre essas estavam Dionísio, que era membro da Câmara Municipal, uma mulher chamada Damares e outras pessoas. Então, através da pregação de Paulo, falando para eles tirarem ali a idolatria, né, renunciar àqueles ídolos, alguns já estavam crendo, assim, na mensagem de Paulo. Agora eu peço para os irmãos irem em Deuteronômio capítulo 4. Vamos ler o versículo 12, só o versículo 12 por enquanto. Você lê, Denis, só o 12. Do meio do fogo, o Senhor Deus falou com vocês. Vocês ouviram a voz dele, mas não viram ninguém, só escutaram a voz. Então, olha o que Deus fez, né? Do meio do fogo, Deus fala com o povo. O povo ouve a voz de Deus, mas não vê. Por que Deus fez isso? Para que eles não fizessem imagem de Deus, né? Assim, Deus, ele nunca gostou assim as pessoas fazerem imagem dele. Então por isso que ele falou no meio do fogo ali, as pessoas ouviam a voz dele, mas não viam. Lê novamente o versículo 12, Denise, para ficar bem guardado no coração dos irmãos. Do meio do fogo, o Senhor Deus falou com vocês. Vocês ouviram a voz dele, mas não viram ninguém, só escutaram a voz. Isso que eu falei já para os irmãos, aqui no versículo 15, Moisés vai falar para o povo, né? Lê o versículo 15 até o 18, Denise, até o 18. Moisés continuou: quando o Senhor nosso Deus falou com vocês do meio do fogo no Monte Sinai, vocês não viram a forma de ninguém. Portanto, tenham todo o cuidado e não cometam o erro de fazer imagens para adorar. Não façam nenhuma imagem que sirva de ídolo, seja em forma de homem ou de mulher, ou de animal, ou de ave, ou de animal que se arrasta pelo chão, ou de peixe. Você vê que
Moisés, ele fala, Deus falou com vocês, mas ele não apareceu para vocês. Então não faça nenhuma imagem, né? Nem de homem, nem de peixe, nem de ave. E meus irmãos, aquilo que Paulo, ele fala para Timóteo, em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, e toda a escritura é inspirada por Deus e útil para ensino, para correção e para educação. No versículo 32, aqui Moisés vai falar para o povo, estudem o passado, toda a história, desde a criação da humanidade. Olha aqui, ele está falando para o povo meditar, estudar, sabe? Desde o princípio, para fazer a vontade de Deus. É igual hoje um evangelho é pregado, Deus vai fazer isso, Deus vai fazer aquilo. Misericórdia dessas pessoas, meus irmãos. Está numa cegueira espiritual, está só esperando Deus fazer, e não sabe nada ali o que Deus está pedindo para elas fazer. Você entendeu? Né? E nós devemos procurar saber o que Deus quer da gente. Né? Assim, é nós que devemos estar procurando, fazendo a vontade de Deus. Nós somos servos dele, é isso que nós temos que colocar na nossa mente. Amém, meus irmãos? O versículo 16, Denise, você lê novamente? O versículo 15 até o 18 novamente, só para a gente. Moisés continuou: quando o Senhor nosso Deus falou com vocês do meio do fogo no Monte Sinai, vocês não viram a forma de ninguém. Portanto, tenham todo cuidado e não cometam o erro de fazer imagens para adorar. Não façam nenhuma imagem que sirva de ídolo, seja em forma de homem, ou de mulher, ou de animal, ou de ave, ou de animal que se arrasta pelo chão, ou de peixe. Eu vou pedir para os irmãos irem em Romanos, porque Paulo, ele vai falar da ignorância do homem. O homem, ele vê o agir de Deus. Ele vê que não há um outro Deus, meus irmãos. Meus irmãos, e a gente tem que ter no nosso coração, foi Deus que nos fez. Quem é nós para fazer Deus? Mentalidade do homem, quem é nós para a gente fazer Deus? Trocar assim, a realidade, é Deus que nos fez. Para que a gente vai querer fazer Deus? Não tem cabimento. Você entendeu? Não tem como a gente fazer o nosso Deus. Diz que ele não aceita que o homem faça. Nós somos criatura, é ele que nos fez. Romanos capítulo 1. Denise, vou aproveitar você aí, hein? Versículo 18, Denise, até o 24. Do céu, Deus revela sua ira contra todos os pecados e todas as maldades das pessoas que, por meio das suas más ações, não deixam que os outros conheçam a verdade a respeito de Deus. Deus castiga essas pessoas, porque o que se pode conhecer a respeito de Deus está bem claro para elas, pois foi o próprio Deus que lhes mostrou isso. Desde que Deus criou o mundo, as suas qualidades invisíveis, isto é, o seu poder eterno e a sua natureza divina, têm sido vistas claramente. Os seres humanos podem ver tudo isso nas coisas que Deus tem feito, e, portanto, eles não têm desculpa nenhuma. Eles sabem quem Deus é, mas não lhe dão a glória que ele merece e não lhe são agradecidos. Pelo contrário, os seus pensamentos se tornaram tolos e a sua mente vazia está coberta de escuridão. Eles dizem que são sábios, mas são tolos. Em vez de adorarem ao Deus imortal, adoram ídolos que se parecem com seres humanos, ou com pássaros, ou com animais de 4 patas, ou com animais que se arrastam pelo chão. Por isso, Deus entregou os seres humanos aos desejos do coração deles, para fazerem coisas sujas e para terem relações vergonhosas uns com os outros. Amém. Você vê que o próprio Deus os entregou mesmo. Porque, meus irmãos, é uma ignorância das pessoas andar no erro, vendo as escrituras, falando que é proibido você adorar qualquer imagem. É uma estupidez do ser humano, uma arrogância do ser humano continuar nesse erro. Por isso que o Paulo ele está falando essas palavras aqui aqui em Romanos capítulo 1. Olha, você vê, o nosso Deus, ele não precisa você ver ele. Você não precisa ter uma imagem aqui, sabe, que você fala, não, ele habita aqui dentro de você. Basta você fechar seus olhos e falar com ele. Então, ele abomina, esses atos. Sabe o que é de assustar, meus irmãos? Apocalipse capítulo 9, Denise. Apocalipse capítulo 9. A palavra vai falar que a terça parte dos homens, eles serão mortos. Aqueles que ficaram, em vez de eles se converter, eles vão continuar ali adorando, sabe, imagens. Igual eu falo assim, meus irmãos, olha, muitas pessoas, elas vão morrer. Vão morrer, sabe para quê? Para tentar despertar você para o arrependimento. Muitas pessoas, igual essa pandemia aí, quantas pessoas não morreram? Mas quantas pessoas se arrependeram? Ninguém, quase ninguém, meus irmãos. Quase ninguém. As pessoas estão procurando igreja, não palavra. Você entendeu? E nessa semana nós vamos falar sobre isso, sobre idolatria. Idolatria não para aqui não, hoje eu só estou trazendo só a idolatria de imagem, mas nós vamos mais além. Até domingo tem chão. Eu falo, não procura, meus irmãos, igreja. Procura a palavra. Às vezes as pessoas ficam procurando louvores. Não, aquela ela toca demais, aquela... Mas assim, a palavra é pregada para o homem.
Você vê que em Mateus capítulo 15, né, no versículo 8, se eu não me engano, ele vai falar: em vão me adora. Em vão me adora. Assim, as pessoas fazendo culto, mas em vão. Então assim, sempre tem a palavra. E o que é você ser cheio do Espírito Santo? Cheio do Espírito Santo não é você ficar pulando assim, blá 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 blá, não é bagunçado assim não. Ser cheio do Espírito Santo é quando você está trabalhando e está glorificando o nome do nosso Deus lá no trabalho. Aonde você estiver, no seu casamento, você está cheio do Espírito Santo. No deserto, você está cheio do Espírito Santo. Nada te tira da presença de Deus. Nada faz você ali, sabe, voltar à velha criatura. Nada. Isso você está cheio do Espírito Santo. É quando você obedece à voz de Deus. Tirando isso não é estar cheio do Espírito Santo. Amém, meus irmãos? Versículo 20. Deixa eu pôr aqui para me acompanhar. Apocalipse capítulo 9. Versículo 20 até o 21. Só. O resto da humanidade, isto é, todos os que não tinham sido mortos por essas pragas, não abandonou aquilo que eles haviam feito com as suas próprias mãos. Eles não pararam de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de bronze, de pedra e de madeira, que não podem ver, nem ouvir, nem andar. Também não se arrependeram dos seus crimes de morte, nem das suas feitiçarias, nem da sua imoralidade sexual, nem dos seus roubos. Ô, Denise, só o versículo 20. Então aí está deixando bem claro que adorar ídolos, essa imagem, você está adorando demônios? Só ler novamente, é isso que está escrito? O resto da humanidade, isto é, todos os que não tinham sido mortos por essas pragas, não abandonou aquilo que eles haviam feito com as suas próprias mãos. Eles não pararam de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de bronze, de pedra e de madeira, que não podem ver, nem ouvir, nem andar. Você vê aqui, ó, as pessoas pensam que estão adorando Deus, mas o texto é bem claro, estão adorando demônios. E o diabo, ele se transfigura em anjo de luz, assim. O diabo, ele é terrível. Mas olha, quando o evangelho é pregado mesmo, né, com sabedoria, né, com conhecimento, através do Espírito Santo, as pessoas, até mesmo elas se libertam mesmo dessa idolatria. Vou pedir 1 Tessalonicenses, capítulo 1, Denise, versículo 8. Olha aqui, Paulo, ele pregou para a igreja de Tessalônica, e eles creram no evangelho, e eles desfizeram ali, eles largaram ali, vamos falar assim, de imagens da idolatria. Capítulo 1, o versículo é o 8 até o 10. Pois a mensagem a respeito do Senhor partiu de vocês e se espalhou pela Macedônia e pela Acaia, e as notícias sobre a fé que vocês têm em Deus chegaram a todos os lugares. Portanto, sobre isso não é preciso falarmos mais nada. Todas as pessoas desses lugares falam da nossa visita a vocês e contam como vocês nos receberam bem e como vocês deixaram os ídolos para seguir e servir ao Deus vivo e verdadeiro. Você vê que quando Paulo ele pregou ali, eles deixaram mesmo os ídolos para servir mesmo o Deus verdadeiro. E assim devemos fazer. Meu irmão. Assim devemos fazer. Esse é o versículo 10. Elas contam também como vocês estão esperando que Jesus, o Filho de Deus, a quem Deus ressuscitou, volte do céu. Esse Jesus que nos salva do castigo divino que está para vir. Então, meus irmãos, é deixar mesmo. Você vê que eles deixaram e as pessoas viram ali o quanto eles fizeram a renúncia para servir um Deus todo-poderoso. Eles desconstruíram, né? Igual o povo de Atenas, eles tiveram que desconstruir aquilo que foi construído já através de pai, de vó. Assim também, devemos jogar de lado a ignorância dos nossos antepassados. A salvação é individual, igual eu disse, o Deus continua o mesmo modo que Deus está pregando para o seu coração hoje, Deus pregou com certeza para o nosso pai, para a nossa mãe, para os nossos avós, mas agora cabe assim a nossa geração, igual lemos lá em Êxodo, capítulo 20, né, no versículo 5, né, que Deus ele fala, não adorarás outro Deus, né, e ele visita a terceira e a quarta geração, daqueles que aborrecem, para ele ter misericórdia, você entendeu? Ele sai visitando assim, ó, ele sai visitando os nossos antepassados, até ver alguém que queira ouvir o evangelho dele, que queira desfazer das idolatrias e crer no nosso Deus invisível, mas real. Meus irmãos, estamos na época de quermésia. E quantos crentes não tem esse hábito, né? De além de ter uma imagem que tem que arrancar mesmo de dentro de casa, se quiser, eu tenho uma grande coragem, manda para mim, eu levo para um monte só e quebro, ou queimo, sabe? Dou um jeito, né? Eu dou um jeito, só me dá que eu dou um jeito, né? Mas me dá, que eu dou um jeito, né? Eu estou falando isso para confrontar, essa coisa que fala, eu sou da minha santinha, eu tenho que quebrar ela assim, para você ver que não tem nada. E assim, muitas pessoas têm costume assim de consultar até mesmo demônios. Quantas pessoas? As pessoas pensam que Deus não fala comigo.
Sabe, tem pessoas dentro da igreja, meus irmãos, sabe o quê? Que vai consultar lá macumbaria, os macumbeiros, batendo tambor lá. Você acredita? Você acredita? Dentro da igreja? Estou falando aqui dentro mesmo. Dentro da igreja mesmo. Pessoas que vão consultar lá a feitiçaria lá. Eu falo, só misericórdia, sabe? Só misericórdia na vida dessas pessoas. Né? Não teme o nosso Deus Todo-Poderoso. Não confia no nosso Deus. E ainda, vou fazer essa pregação. E por conta das pessoas não ouvir as pregações, as pessoas vão continuar no erro. Você entendeu? Indo nas quermesses, por quê? Porque não ouve a palavra de Deus. Pensa que apenas se batizando, já sou salvo. Quero ver entrar lá no reino de Deus, sem fazer a vontade de Deus. Então, essa época de quermesse, as pessoas têm costume de estar indo nas quermesses. Aquele ambiente ali não é de Deus, meus irmãos. Ali é principado e potestade. E quem se envolve com essas pessoas, nessas práticas, está no mundo ainda. Deus nunca se revelou. E o fim dessa pessoa é a perdição. As pessoas que têm essas práticas de quermesse, essas pessoas, elas estão no erro ainda. Deus ainda não libertou, não se revelou para elas. Por isso que elas têm essa prática. Mas você não, meu irmão. Você não, minha irmã. Você não pode se misturar. E hoje você vê as quermesses, as igrejas, até evangélicas, antes era só católica. Mas hoje as igrejas evangélicas trazendo esse hábito para dentro. E o evangelho é arrependimento. Foi isso que o nosso Deus nos trouxe. Para a gente falar para os irmãos se arrepender. E tomar cuidado para não perder a sua salvação. Hoje as pessoas estão adaptando o evangelho. Sabe, assim, igual hoje um louvor que eu vi lá, assim, só pessoas que estavam no pecado. Ninguém se levantava para falar, essa sua prática de homem com homem, mulher com mulher, é errado. Você quer ouvir a palavra de Deus? Se arrepende. Ninguém, todo mundo só falando os louvores, como é o louvor, até coloquei lá no grupo lá. Fica tranquilo, Deus está te preparando um sorriso. Essas pessoas estão preparando, assim, o inferno ali. O inferno só está levando as pessoas mais para o inferno. As pessoas pregando, olha, Deus está te dando a vitória, está nada. Se arrepende, pecador. Você entendeu? As pessoas têm medo do homem. Quer a igreja cheia? Eu não quero a igreja cheia, não. Eu quero o céu cheio. Se a igreja não ficar cheia, pelo menos eu quero me ver lá no céu pregando o verdadeiro evangelho. Você entendeu? Olha o que Paulo vai falar sobre isso, meus irmãos. 1 Coríntios capítulo 10. Vou trazer uma pregação, meus irmãos. Ó, vocês têm que tomar muito cuidado, sabe? Aquelas pessoas que são boazinhas, assim, tá tudo bem, sabe? Você pensa, vamos ali. Não, toma muito cuidado. A maioria dessas pessoas estão no erro, sabe? Faz amizade para te levar para o erro, sabe? E a gente gosta disso. Pessoas que nos tratam bem, que ficam bajulando. Às vezes essa pessoa só quer fazer você ser mais um ali dentro da igreja. Tá pouco se importando, sabe? Só quer, minha igreja tá cheia e o céu tá assim, só tem só os escolhidos mesmo. Não vou falar que o céu tá vazio, o que? O fundo? Agora você vem falar isso. Depois que eu terminei a pregação, você fala, o quê? Mas tá bom, depois estamos falando de idolatria hoje, né? E assim, você tem que tomar um grande cuidado com isso, com esses irmãos aí que andam no erro. Às vezes saiu da igreja porque o pastor pegou no pé mesmo, sabe? Aí fica conversando com outros lá, só para tirar da igreja mesmo, porque não gostou que o pastor pegou no pé. Sabe, tá cheio de pessoas assim. Mas Deus, igual fala, fica quem é de Deus, quem não é, vai sair mesmo. Assim, não estou falando aqui, mas estou falando em outras igrejas também. 1 Coríntios capítulo 10, meus irmãos, para a gente finalizar. Estamos falando assim de participar em festas pagões, que não servem o mesmo Deus. Para finalizar o versículo 18, vai dizer assim, ó, considerai, ó Israel, segundo a carne, não é certo que aqueles que se alimentam dos sacrifícios são participantes do altar? Então olha aqui, ó, ele está falando de festas, assim também, pessoas que estão indo na festas, eles não são participantes da mesma prática? Sim ou não? Às vezes em show aí, sabe, do mundo, nessas quermesses aí, sabe, nesses shows aí de gospel, que hoje em dia, sabe, é uma mistureba, as pessoas só querem mesmo nome, só querem mesmo aparecer mesmo para ganhar seguidores, sabe, é a mesma prática. Meus irmãos, não vai nesse marcha para Jesus não, é uma mistura. Você vê se o Fernandinho está indo mais, não vai, é uma mistura, eles estão um pouco se importando com almas. Você vê lá a bispa Sônia lá, falando que tatuagem pode, falando as coisas pode. Não se mistura com essas gente não. Fica na sua casa, adora o seu Deus com a sua família, ou se não sozinho, ou se não aqui dentro da igreja. Você vai ver naquele dia o que Deus irá fazer, sabe? Você vê que as pessoas não querem arrependimento. Você vai, esse tempo eu fui para a igreja, o levita lá com um brinco na orelha, aquelas angolonas lá, sabe, as pessoas tudo com piercing, assim. Falei, misericórdia. As pessoas de boné dentro do altar,
Para mim comer eu tenho que tirar o chapéu, você imagina? Para mim subir no altar, meus irmãos, que bagunça é essa? Não, foge dessa gente. Tem que ter reverência. A gente não pode se comparar, parece que você está num show mundano. As pessoas andam de qualquer jeito. Olha aqui, meus irmãos, então presta bem atenção no versículo 18. Considerai, ó Israel, segundo a carne, não é certo que aqueles que se alimentam dos sacrifícios são participantes do altar? Que digo, pois, que o sacrifício ao ídolo é alguma coisa? Ou que o próprio ídolo tem algum valor? Não é nada, uma imagem não é nada, é vazio ali, sabe? Não tem nenhum valor aquilo, é isso que Paulo está falando. O valor que tem é a sua adoração, você entendeu? Por isso que você não pode estar adorando junto com os pagãos. Versículo 20. Antes digo que as coisas que eles sacrificam é a demônio. Olha aqui, ó. Que as sacrificam e não a Deus. Olha o que Paulo está afirmando. Que eles sacrificam não é a Deus, mas é a demônios. Quem dera se Deus abrisse os olhos espirituais dos irmãos lá na quermesse, sabe, de muitas igrejas, só os demônios assim. E aí, meu irmão, vamos dar glória, vamos falar em língua. Quem dera Deus mostrasse assim a escuridão mesmo. Quem dera, olha aqui, ó. Antes digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios que os sacrificam, e não a Deus. E eu não quero que vos torneis associados aos demônios. Não podem beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podem ser praticantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Então não tem sociedade com essa gente não. A palavra de Deus no Antigo Testamento, até no Novo, fala para você expulsar essas pessoas de perto de você. Sabe, se houver uma pessoa dentro da igreja, mesmo, que ainda tem uma imagem dentro de casa, que não cede ali para o evangelho, fala para você se afastar dessa pessoa. Deixa ela longe, quanto mais longe é melhor. Quem sabe essa pessoa venha se arrepender, ficar constrangida, né, e voltar para o caminho do Senhor. Porque perdida já está, sim ou não? Sim ou não? Perdida já está. Se você toma uma atitude dessa, tem possibilidade dessa pessoa reconhecer e andar nos caminhos do Senhor. Mas se você ficar bajulando, essa pessoa vai continuar no erro, né? Vai continuar no erro. Mas quando você dá um sermão mesmo, dá um choque, você pode ter certeza que a possibilidade dessa pessoa sair da perdição já é grande já. Agora, se você não fizer nada, mesmo, só esquece. Por isso que às vezes eu dou choque mesmo nas pessoas, para ver se desperta mesmo e tenta entender o que eu prego. Em nome do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Então vocês pegaram aí os ensinamentos? Posso ouvir um glória a Deus? Quem quer que eu pare e diga amém? Ninguém. Não, mas eu vou parar, meus irmãos. Vamos aplaudir o nosso Deus Todo-Poderoso. Podem ficar de pé.